Oi, gente, tudo bem? Aqui é mais um episódio do Só Pode Teen, o podcast onde o etarismo virou passado, gente. Agora em uma nova localização, um novo local, uma nova fase do Só Pode Teen. Muito legal, aqui em São Paulo. Exatamente, estávamos no Rio de Janeiro, mas agora estamos aqui em São Paulo. Mas vamos continuar com a mesmo processo de máquina do tempo, de ir pro passado. Agora estamos com um convidado super especial, mas primeiro eu queria saber se vocês sabem como que funciona o Só Pode Teen. Bom, a gente chama os convidados aqui para eles fazerem uma retrospectiva, uma lembrança, para reviver as memórias, sabe? Relembrar os melhores momentos da adolescência, da fase teen, que é uma fase muito gostosa, é uma fase que fica eternizada pro resto da vida, né? A gente sabe. E, bom, estamos aqui com um convidado que agora eu vou apresentar para vocês. Ele é ator, nasceu na cidade de São Paulo no dia 29 de abril de 1985. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 2006, na novela Malhação, onde se destacou interpretando o personagem Fred. Em 2007, foi para a Rede Bandeirantes para viver Diego na novela Dance, Dance, Dance. De lá pra cá, foram inúmeros personagens na TV e no cinema em diversas obras, tais como Negócio de China, Carinha de Anjo, Reis, Dom e etc. Além de ter atuado e participado de várias outras novelas, séries, filmes e programas. Bom, seja muito bem-vindo ao Só Pode Teen, Dudu Belizari! Eu adorei o convite, Clarinha. Adorei a apresentação. Eu já tinha ouvido, já vi as imagens no Instagram de tantos convidados especiais que você teve. Então, estou muito feliz em estar aqui e fazer essa retrospectiva. Mas faz tempo que eu fui adolescente. Não sei se eu vou lembrar de tudo que eu vivi na minha adolescência. Não faz tanto tempo. Para com isso. Sim. Não faz, não. Não faz, não. E vai ser um processo. Então, a gente vai aos poucos, vai com perguntas leves. Aí a gente vai se aprofundando, enfim, vai ser o Rebobinando também, que é o nosso quadro, que a gente vai rebobinar aos poucos, enfim, mas primeiro, antes de a gente voltar pro passado, vamos no presente. O que você tá fazendo agora? Projetos novos? Seu Insta também pro povo te seguir, o público, fala aí tudo certinho. Tá, meu Insta é Dudu Belizari com 2 Zs. E esse ano a gente já tá no finalzinho do ano, mas esse ano eu fui acariciado com bons projetos. Eu fiz Dona Beija, que vai ser a primeira novela da HBO Max, protagonizada pela Grazi Massafera, e é um remake de uma novela que passou na Manchete nos anos 80 ou 90, se não me engano. Fiz A Rainha da Pérsia, que foi uma novela da Rede Record também. E fiz 2 espetáculos. O Nome do Bebê, no Teatro FAAP, direção do Elias Andreato. E O Dia Seguinte, que é uma adaptação do conto do Luiz Fernando Veríssimo, no Teatro Tuca. E agora eu tô me preparando pro próximo projeto chamado... Não vou falar o nome, mas é da Record. E é um personagem super especial e eu tô muito empolgado pra começar a gravar. Que bom, então sempre, atuando, sempre trabalhando aí, nunca para, né? Nunca para. É a minha paixão, eu sou feliz trabalhando. Que bom. Bom, agora que já botamos o papo em dia, agora vamos então relembrar a sua fase teen, de como que foi, todos os momentos que você, conseguir lembrar. Enfim, vai ser super divertido, muito dinâmico, mas muito nostálgico também. Espero que você goste. Deus, eu vou adorar. Vamos começar então nossa máquina do tempo? Vamos lá. Bora voltar então. Que ano que a gente vai voltar? Mais ou menos a década que você era teen. Anos 90? Anos 90, olha só, muita coisa aí que tava acontecendo no mundo, né, nos anos 90. Bom, eu adoro, sou fã da década de 80 e 90, né, então também tô super Você gosta, Clarinha, dos anos 80? Adoro. Eu tenho um gosto musical velho, sabia? Eu também. Mas meu gosto musical é mais velho do que os anos 80. Eu gosto muito dos anos 60, anos 50. Nossa. Eu gosto dos anos 80, o gosto musical dos anos 80, eu sou apaixonada. Incrível. As músicas boas eram feitas antigamente. Sim. Bom, então vamos começar então com o quadro Rebobinando. Esse aqui é o Rebobinando, a gente vai voltando aos poucos com algumas perguntas, igual eu disse. Então vamos aqui para a primeira pergunta, que é sobre o gosto musical. O que você mais gostava de ouvir? A banda, o cantor que você mais gostava de ouvir quando você era teen? Quando eu era teen, eu vivia na extrema zona leste, em Itaquera, aqui de São Paulo. Tá. E eu sou de 85, então minha época teen eu posso considerar uns 14, 15 anos, a sua idade hoje, tá? E essa região de São Paulo sofria muita influência e sofre muita influência com samba e com pagode. E nos anos 90 teve uma febre enorme dos pagodes, que eram as bandas Só Pra Contrariar, Catinguelê,
Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E os axés, que era a harmonia do samba, terra samba. Então eu ouvia muito pagode e axé nos anos 90. E gostava também de forró. Então eu sofri muita influência da música swingada. Sim, de dançar mesmo, dançante, né? Eu adorava dançar. Que legal. E existia algum, assim, um cantor específico, assim, que você gostava de escutar bastante? Você era, meio que um ídolo, sabe? Uma inspiração pra você, alguma coisa do tipo? Não precisa ser só do Brasil, pode ser, assim, do mundo inteiro. Eu sempre gostei muito, desde adolescente. Embora eu convivesse muito com samba e com pagode, eu desde menino gosto muito do Caetano Veloso. Eu adoro o Caetano Veloso até hoje, assim. Eu acho que ele é meu maior cantor, assim, o meu predileto de todos. E na adolescência eu já gostava muito dele. Sim. Tem uma música dele chamada Sampa. Você conhece? Já ouvi falar. Alguma coisa acontece no meu coração. Eu adorava essa música quando era menina, porque eu falava assim, ele tá falando sobre mim, porque eu moro em São Paulo também. Faz todo sentido. Faz todo sentido, eu sempre gostei muito. Que legal. Bom, e também, junto com a arte, né, sobre programas, filmes, o que você gostava de assistir quando você era teen? Lembrando que a fase teen vai até dos 10 aos 19 anos, então tem toda essa, pré-adolescência, adolescência. O que você gostava de assistir, de filmes, de programas de televisão? Tá, a minha avó, ela era pedagoga. Minha avó fundou uma escola chamada Colégio Santa Isildinha. A paixão dela era ensinar. E eu acho que ela foi uma das grandes incentivadoras de eu ser ator hoje, assim. Ela sempre me provocou a criatividade, sempre falou, como você faria isso? Como seria isso? E eu lembro que o meu pai e minha mãe, porque eles foram pais muito jovens, meu pai tocava numa banda, ele era pianista de uma banda. Então, quando meus pais iam para os bailes que meu pai tocava, eles me deixavam na casa da minha avó. E a minha avó me colocava para assistir O Gordo e o Magro, sim. Chaplin, Mazzaropi, que são esses cinemas muito, muito, muito antigos. Então, acho que daí eu peguei um gosto pelo cinema mais clássico. Mas eu também gostava, na adolescência, de programas populares, tipo Um Maluco no Pedaço, do Will Smith. Você conhece? Sei, conheço. Um Maluco no Pedaço, eu gostava. Gostava de novela também. Eu vi umas novelas que passavam na Globo, tipo Rei do Gado, que minha mãe adorava, Vamp. E gostava muito de desenho. Meu predileto era o Doug. Conhece o Doug? Churu, 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 churu. Ele conhece, ó. Ele conhece, é da nossa época. Eu adorava. Que legal. Sim. Olha, que legal saber. Então você tinha um gosto muito peculiar também, né? Além de gostar de das coisas atuais, né? Que estavam acontecendo na sua década teen. Mas também gostava muito do antigamente também, né? Tipo, você assistia bastante. E eu acho que esse seu gosto também, que você disse, também, acho que relembrou e veio também dessa fase teen que você pegou esse gosto, né? Nessa época de antigamente também. Que legal saber. É porque tudo, Clarinha, é inspirado em algo que já existiu. É verdade. Se a gente parar pra pensar, o que existe hoje é inspirado em algo que veio antes. Então, por exemplo, o rock and roll, por exemplo, ele vem de uma origem do blues. Assim, o Elvis Presley, que é o rei do rock, se inspira no blues negro dos anos 40, 50. Então, quando você começa a gostar de uma coisa e entende que isso foi inspirado em algo que já existia, você começa a contemplar algo mais antigo do que... Acho que tudo volta, é um looping, né? É um looping. Tudo volta, é verdade. Você já ouviu música em vinil? Nunca ouvi. Não, música esse negocinho que eu peguei a fase de CDs. Eu já tinha, né, quando eu era bem pequena ainda. Até o depois, né, mais pra frente a gente vai falar também sobre os... Como que eu passo? Os telefones públicos, esqueci os orelhões. Peguei essa fase também. De orelhão. Enfim, mais pra frente a gente vai falar, não quero muito spoiler. Tá bom, tá. Agora eu queria saber da sua fase escolar como aluno. Como que era, assim? Você era um bom aluno? Lá, gente. Meu Deus do céu, vai pro ponto fraco do convidado. Você devia ter me avisado que essa pergunta ia rolar pra eu me preparar psicologicamente. Pelo menos já passou essa fase. Tá. Mas chega nessa hora, dessa pergunta, todos os convidados têm várias reações diferentes. Mas alguns ficam assim, outros ficam animados pra contar, porque era um ótimo aluno exemplar e gostava de estudar. Mas agora conta, como que era assim, sua fase? Eu era terrível, Clarinha.
Eu era terrível, assim, eu era péssimo aluno. Meu filho, não ouça isso, filho. O papai fez, mas não faça igual. Tô brincando. Eu não era um mau aluno. Eu me sentia podado com o sistema de ensino, assim. Sei. Por quê? Eu já sabia que eu queria ser ator, eu já amava a arte, eu já gostava das aulas de literatura, de português, que tinha que fazer interpretações de livros, de criar os teatrinhos. Humanas, né? As coisas de geografia, eu gostava de história, eu amava as aulas de história. E Clarinha, não entrava na minha cabeça o porquê que eu precisava estudar a tabela periódica na aula de química. Eu falei, eu nunca vou precisar disso na minha vida, por que eu estou estudando isso? E aí eu me rebelava um pouquinho assim. Mas eu não era um mau aluno de responder para professor, eu era um pouco bagunceiro. Sei. E aí eu acho que quando eu comecei a fazer teatro por volta dos meus 15, 16 anos, que eu comecei realmente a estudar teatro, eu acho que toda a criatividade que existia dentro de mim, que eu não conseguia colocar para fora na escola e me deixava meio bagunceiro, eu comecei a acalmar. E aí eu melhorei um pouco como aluno, assim. Que legal. Que mas legal. eu era terrível. Então você começou então a fazer, entrar nesse meio artístico já adolescente? Já adolescente. A minha mãe, quando era muito pequenininho, aquela velha história, né? Foi parada no shopping por um... sim. Nossa, seu filho, olheiros. E aí eu fiquei, acho que dos meus 4 até os meus 8 anos, assim, fazendo comercial infantil. Olha que Talvez legal. um pouquinho antes, um pouquinho depois. E aí minha mãe cansou porque era muito trabalhoso, a gente se deslocava de ônibus e tal. E aí a gente parou com uns 10 anos. E aí eu voltei a estudar teatro com uns 14, 15 anos. Sim, que legal. Então, já desde novo você começou assim, né? E assim, a sua família, como que foi a reação da sua família ao saber que, né, você começou a entrar nesse meio? Como que foi, assim? Meus pais sempre me apoiaram muito, assim. Eu tive muita sorte. Eu conheço vários amigos e histórias de pessoas que não tiveram o apoio dos pais como nós temos e tivemos. Eu tenho muita sorte, assim, meu pai e minha mãe nunca perderam uma peça minha. Meu pai assistia as novelas mesmo não gostando muito. Eu fiz uma novela chamada Dance, Dance, Dance. Sim. Muito antiga, que meu pai falou, filho, eu assisti a novela do começo ao fim. Então eu tenho sorte, assim, de ter pais que sempre me apoiaram, que sempre me admiraram e me incentivaram a poder ser o homem que eu sou hoje, o artista que eu sou hoje. Que legal. Eu sou muito grato. Amo vocês. Ai, que fofo, gente. Eu amo aí mesmo. E agora uma parte, assim, meio... Não é polêmica, mas como que eu posso dizer? Tá, eu vou logo dizer. Polêmica no podcast. Não é polêmica, eu juro pra vocês. Mas é fase, gente. A fase adolescente tem que ter. É normal. É normal. Natural. A fase das namoradinhas, né? Clarinha, tem que ter. Os lençóis. Tem que ter. Como que era, assim? Como crushes, assim, você, como que começou? Né? Não precisa, né, dar nome, nada, assim. Se a gente se confortável, mas fala aí um pouquinho pra gente, que eu tô nessa fase e eu preciso de experiência também. Na nossa época não tinha internet, o que dificultava muito. E aí? Não dava pra mandar um direct falando assim, olha, te vi hoje na sala. Não dá pra curtir um story. Não dava pra curtir o stories e dar um sinal. E eu era muito tímido, Clarinha. Muito tímido, muito tímido, muito tímido. E aí eu tinha uma crush, que é minha amiga até hoje, que é a Cássia. Eu chamo ela de meu primeiro amor. Ai, que fofo. Que ela fazia aniversário 2 dias antes de mim. Eu achava que a gente ia casar no meio, porque ela faz aniversário dia 27 de abril, eu faço dia 29 de abril. Eu falo assim, eu dia e Cássia 28. vamos casar dia 28. E aí, na minha época, tinha um caderno de respostas. Você já ouviu falar nisso? De prova? Não, é um caderno que você, Clarinha, compra um caderno e em cada página desse caderno você faz uma pergunta. Qual é seu nome? Na próxima página, quantos anos você tem? Qual é a sua cor predileta? Que país você sonha conhecer? Com quantos anos você quer casar? E aí você entrega esse caderno pro Dudu e o Dudu responde todas as perguntas. Eu devolvo para você. E aí você entrega para fulano, para Beltrano e todo mundo responde as perguntas que você faz. E aí sempre que eu ia responder as perguntas, eu via as respostas da Cássia para ver que país ela queria conhecer. Eu falava, Veneza, eu também quero Veneza, Itália, Veneza, igual a Clarinha, igual a Cássia. E ela fazia aula de balé na escola e eu ficava pelo vidro olhando ela fazer aula de balé. Só que quando eu ia falar com ela, Clarinha, eu não conseguia. Eu travava, eu fazia assim, oi Cássia, tudo bem?
Eu Que tive que ir legal. embora, eu travava. E aí eu reencontrei com ela agora, há pouco tempo, há 2 anos, 1 ano atrás. E Falei, como que cara, foi ótimo, porque aí eu conheci quem ela era verdadeiramente, porque eu tinha Verdade. uma projeção daquela pessoa que eu não conseguia falar. E hoje somos amigos, tenho um carinho enorme por ela, Que mas foi minha legal. grande crush da vida, assim. Olha, minha então fase vocês teen. são amigos, então, hoje em dia. Somos. Nossa, Vou mandar que pra ela top. esse vídeo. Que top, gente. Aham. Olha, meta, hein? Aham. Meta. É... que legal, então. Então você... Mas assim, você falando, você era tímido, assim. Como que foi, então, entrar nesse meio artístico, né? Começar, assim, a atuar? Foi ali que você desenvolveu essa timidez? Você começou a se soltar mais? Foi nessa fase? Eu acho que a timidez, Clá, a pessoa tímida é uma pessoa que não consegue se expressar ou não se sente compreendida quando ela se expressa. Sim. Então eu achava que as pessoas não iam compreender a minha forma de falar, meu jeito de ser. Então, às vezes, eu preferia me preservar a não ter que me expor. E eu acho que, através do teatro, eu percebi que a minha forma de se expressar era a minha forma de se expressar. Era única, diferente da sua. Somos únicos. E eu acho que eu fui quebrando um pouco o medo do julgamento, assim, e fui me abrindo um pouco mais pro mundo. E quebrar a timidez é lindo, né? Porque a gente conhece o ser humano que existe no outro, né? E cada sim. um é um planeta, cada um é um universo, assim. Sim. E se eu me fechar, eu não vou saber quem é Clara. E se É você se verdade. fechar, você não vai saber quem é Dudu. Então eu quebrei um pouco a coisa da timidez assim, com o teatro. Que legal. Você nunca foi tímida? Nunca. Nunca. Sempre foi assim, comunicativa. Sempre, desde quando eu tinha 6 anos. Eu comecei a modelar, assim, a desfilar com 5 anos de idade. Muito criança. Muito. E aí eu comecei aí depois de modelo, eu fui ginasta, que eu comecei a entrar nesse meio. E comecei a competir, e aí isso me despertou a competitividade, que é boa. E aí depois eu fui entrando nesse meio artístico de teatro, eu fiz minha primeira peça. E aí depois... pra frente. Eu lembro que o dia que eu só- conheci você e a sua mãe, a gente já ficou batendo papo um tempão. E eu tinha acabado de conhecer vocês. Eu falei, se eu fosse a criança de 12 anos, eu ia estar assim no canto. Sim, é. Não, eu puxei muito o lado da minha mãe, né? Sua que mãe ela é super comunicativa também. comunicativa, exatamente. A gente fez um podcast só eu e ela ali fora, tomando café antes. Se tivesse gravado, tinha um episódio ali. É verdade. Mas eu puxei um pouco disso dela, mas uma coisa que não existe na minha família é falar em frente à câmera, falar em frente ao público. E isso, acho que eu nasci com isso, porque desde quando eu era bebê, assim, eu gostava de cantar na frente da sala, fazia todo mundo sentar. Família, senta no sofá, todo quero mundo, vou me assistir nosso show. apresentar. Vou assistir nosso show, todo mundo ficar prestando atenção. Não podia um dispersar, olhar pro lado, não podia. Muito Mas, legal. eu comecei assim. Mas enfim, falando agora de inspiração, eu queria saber, quando você era teen, quem que era a sua inspiração no momento, assim, na adolescência? Pode ser tanto familiar, quanto também, por exemplo, ídolos famosos, celebridades. Quem que te inspirou, assim, a seguir em frente, a começar a sua carreira? Ah, claro, eu acho que eu não tenho uma grande pessoa, assim. É difícil responder como uma pessoa que me inspirou. Eu acho que eu fui inspirado por um coletivo de pessoas que acreditaram em mim, sabe? Sei. Eu acho que tiveram momentos que a minha mãe acreditou mais em mim, tiveram momentos que meu pai acreditou mais em mim. Eu tenho uma tia chamada Valéria, que trabalha na escola da minha família, hoje que minha família tem um colégio que a minha avó fundou, que eu me formei no teatro, e aí ela falou assim, Ju, ela me chama de Ju, você precisa fazer um curso de televisão. Eu falei, mas tia, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de televisão. E era o curso do Wolf Maia, que era o grande curso aqui em São Paulo. Ela falou, eu vou pagar para você. Vai lá ver quanto que é esse curso, que eu vou te dar os cheques, você vai pagar o curso. Eu falei, obrigado, tia. E foi através desse curso que dentro da agência do Wolf Maia me chamaram para fazer o teste de malhação e eu fiz malhação. Nossa. Então essa tia me incentivou nesse momento da minha vida. Tem uma outra tia minha que era professora de balé, que falava, vem fazer as apresentações de balé. Então eu acho que eu tive assim muita sorte de ser rodeado de pessoas que me inspiraram e que me motivaram a seguir na carreira, sabe? Que legal! É. Então, a família toda, em algum momento, acreditou, né, no seu potencial. Isso é muito Eu legal. tive muita sorte, muita legal. sorte. Aham. E agora eu queria falar sobre os lazeres, de como que era quando você era adolescente. O que você gostava de fazer? Você gostava de sair com os amigos? O que você mais fazia, assim? Saía ou ia pra algum lugar específico? Eu gostava de praticar esporte, gosto ainda de praticar esporte, adorava jogar futebol, vôlei. Eu dançava axé.
Ah, sério? Eu dançava axé. O meu melhor amigo Júnior, que é meu amigo até hoje, que é padrinho do meu filho, a gente dançava axé todo final de semana. E tinha uma máquina chamada máquina de pump. Você sabe que máquina é essa? Não. É uma máquina que vai subindo as setinhas e você tem que ir pisando onde é a... Ah, sim! É, onde tem... que vai de subindo dança. a sete. Exatamente, Sim, exatamente. E a Você tem gente ia que- pro shopping fazer essa máquina de dança, assim. Adorava. Que legal! Jogava videogame com os meus primos. E na época a gente tinha que concluir o jogo, né? Então a gente começava na primeira fase, sei lá, tinha 50 fases. A gente passava a noite pra chegar até o final. Só que não chegava até o final, ficava até a fase 30, faltavam 20 telas. Se você desligasse o videogame, você voltava do Zerasse. início. Nossa. Então você deixava o videogame ligado com a televisão desligada. Ó, ele fazia isso também, eu sei. Isso é anos 80, cara. Então eu brincava muito com isso também. Jogava videogame, praticava esporte. Eu tive uma infância teen bem legal. Eu não tinha o costume de ir pra rua brincar. Acho que eu fui muito... Fui menino criado em prédio. Sei. Então eu ficava um pouco ali no hall do prédio, na quadra do prédio, piscina, mas eu não brincava na rua. Essa coisa de empinar pipa, eu não empinei Entendi. muito. Enfim, mas foi uma fase teen gostosa, foi divertido, foi. Que legal. E agora, eu ouvi muitos dos convidados, algumas experiências porque é diferente, né? Querendo ou não, sempre volta, mas também são épocas diferentes, então é uma coisa... que às vezes eu não tenho referência de como que era na fase, né, da fase teen de vocês na década de 90, como que eram as festinhas, os rolês, sabe? Que ia todo mundo aí pegar uma menininha, como que era essa coisa assim? A gente fazia os bailinhos, né? É. Tinha os bailinhos. Nossa, parecia meu pai falando, na minha época tinha os bailinhos, e os bailinhos... A gente tinha um grupinho da escola, né, do primeiro, segundo colegial, que eram... 2 de uma sala, 3 de outra, e a gente tinha um grupinho que eram uns 10. E aí a gente fazia os rolezinhos que, tipo, sei lá, ia no shopping jogar boliche, ou Sim. ia no shopping, no cinema. E aí tinha os bailinhos que a gente fazia pelo menos uma vez por mês. E pra você se aproximar da sua crush, tinha que colocar uma musiquinha pra você dançar. E aí ficava uma coisinha meio bailada, assim. Só que eu tinha tanta vergonha, Clarinha, que eu não falava nada. Eu dançava a música inteira em silêncio. Ai, meu Deus. E aí? Exatamente. Aí eu escrevia carta, eu era bom em escrever carta. Nossa. Então as cartas me ajudavam a me expressar. Mas a forma de paquera da nossa época era boliche, cinema, bailinho. E tinha excursão também, que sempre dava certo. Excursão de escola? Excursão de escola no Play Center. Sabe o que é o Play Center? Sei, aquelas que ficam no shopping que é de... Nos shoppings tem o Playland, né? Playland. Sim, E tinha um parque grandão na Marginal Tietê chamado Play Center. E aí você tinha que sentar do lado de alguém no ônibus para ir para os passeios. E aí a gente sabia quem era crush de quem, assim. Sim, E aí a gente ia sentado do lado. Aí era a hora que dava pra dar um... Ai, que fofo! É um filhinho, né? Adorei! Era assim. Muito legal! Adorei, então, a experiência de como que era, então, se aproximar, né, da sua Não crush tinha dos anos Instagram na 90. época, não tinha direct, não tinha WhatsApp. Facilitou bastante, mas mesmo assim não é nada. Mas não hoje funciona. o meu filho, ele tem 8 anos e ele tem uma crushzinha na escola, ele chega em casa e fala, papai, liga pra mãe da fulaninha, aí eu ligo pra mãe da fulaninha e eles ficam conversando. Já tá mais fácil, na minha época não tinha WhatsApp. Realmente, já tá mais fácil, mas mesmo assim, eu acho que com essa facilidade, Distancia. os meninos de hoje em dia ficam com mais vergonha ainda. Não sei, às vezes tanta facilidade, tá tão fácil que eles preferem não fazer, tipo, tá muito fácil, sabe? Mas com as suas amigas também elas se queixam disso ou é mais com você? Não, é todo mundo. É todo mundo? Todo mundo. Que hoje em dia não rola. Acho que tem que ser presencial mesmo, pessoalmente, pra realmente acontecer alguma coisa. Porque também nas redes sociais, assim, tem muita... pode falsificar qualquer coisa, entendeu? Muito. Pode falar qualquer coisa que, entendeu? Pode ser verdade. Mas sabe uma E coisa aí... que eu penso, Clarinha? Às vezes eu entro no metrô, por exemplo, ou entro em algum lugar, um lugar onde as pessoas estão na inércia, né? Esperando. Difícil você ver alguém que não esteja olhando pro celular. E eu também passo muito tempo no celular, eu confesso.
Mas eu vivi um mundo onde não tinha o celular. A sua mãe vê um mundo onde não tem o celular. A sua geração é uma geração que já cresceu com o celular na mão. Então eu acho que talvez seja um pouco mais difícil a comunicação olho no olho, né? Sim. Deve inibir um pouco mais os meninos. É verdade, é verdade. Cada geração com a sua dificuldade. Tá. Com certeza. Vai ser sempre assim. Tá. E agora, eu queria perguntar pra você, quando você era assim, né, eu sei que você já tem uma profissão formada, já sabe do que você, né, gosta, do que você ama, né, e enfim, mas quando você era teen, o que você pensava que você gostaria de ser quando crescer? Porque sempre tem esse pensamento quando você é criança, quando você é adolescente. Tá, e agora? O que eu vou ser quando crescer? O que eu gosto? Você tinha esse pensamento, assim? Tinha. Eu queria ser jogador de futebol. Mas eu não tinha talento para ser jogador de futebol. E aí? Meu pai, o sonho dele era ser jogador de futebol. E aí, o colégio da minha família, ele cuidava da parte de esportes da escola. Então, ele montou um time com jogadores, alunos do Santa Isildinha, do colégio. E eu lembro que meu pai tratava, sei lá, os meninos deviam ter 13, 14, 15 anos, eu devia ter 6, 7. Nossa. Eu via meu pai tratando esses jogadores muito bem. Meu pai colocava esses meninos num lugar muito especial. Nossa, aquele menino joga muito bem. Nossa, aquele vai ser um grande jogador. E eu acho que, buscando a admiração do meu pai, eu pensava assim, cara, eu acho que eu quero ser jogador de futebol. Mas eu não tinha talento pra coisa. Eu acho que o palco me faz mais feliz do que legal. o campo de futebol. Que legal. Bom, olha que visão diferente, né? Tipo, eu acho que na época você pensava, talvez sendo jogador eu ia buscar admiração, mas mesmo você sendo qualquer outra coisa você buscou. Então, isso que é o mais importante, né? Você fazendo o que você gosta, pega a admiração das pessoas. Isso é muito legal. E dos pais, os pais sempre vão amar a gente. Eu falo pelo meu filho hoje, eu vejo meu filho, o que ele faz, qualquer coisa que ele faz, às vezes eu lembro ele com 3 anos, ele pegou um papel, uma caneta e fez um desenho, ele me entregou, deu de presente. Eu fiz assim, meu Deus, que obra de arte. Isso tinha que estar num museu. Porque a gente coloca no mundo. Então, o amor dos pais é, assim, incontestável. Então, eu sei que independente da escolha que eu fizesse na minha vida, meus pais iam me amar, me apoiar e me admirar. Isso é muito legal. Sim. Agora, eu queria te convidar a ir para um momento muito especial. Eu topo. Eu topo o convite, Clarinha, vamos. Onde os convidados, eles vêm pra cá, pra Máquina do Tempo, com alguns retratos, né? E pra gente relembrar um pouquinho e até conversar sobre o que estava acontecendo naquela foto, onde que era aquele lugar, né, daquela foto, enfim. Então, vamos começar, vamos ver o que o Dudu trouxe pra gente nesse quadro, gente. Vamos ver a primeira foto. Eita, que fofo! Que bebê gordinho, né? E aí, quem era esse bebê? Esse bebê era um bebê gordinho que gostava de comer, né? Olha as perninhas dele, aqui, as vontades de apertar a perninha aqui assim. E esse é meu aniversário de 1 ano. Meu Deus! Com meu pai, que tá a cara do Cazuza nessa foto. E minha mãe com um sorriso enorme, assim. Essa foto traz uma nostalgia gostosa em ver... Que legal. Ver o momento passado, assim, ver o acolhimento, né? É bonito ver a alegria da minha mãe me segurando. Sim. E o olhar do meu pai cuidadoso em prestar atenção em como eu tava. É verdade. É uma foto especial, eu tenho ela impressa lá em casa pra eu lembrar sempre do amor que me acolheu quando eu era só uma criança, assim. Sim, nossa, é lindo. E você sabe onde que vocês estavam aí nesse seu aniversário? Na escola da minha família. A gente fazia os aniversários, o fundo azul ali, minha família tem a escola, e aí a gente fazia sempre os aniversários nessa escola. Que legal, gente. Espaço de boas lembranças. E você, esqueci de perguntar, você tem algum irmão? Tenho uma irmã. Uma irmã? Uma irmã 4 anos mais jovem, Manuzinha, que já é mãe agora, tem um filhinho lindo, minha irmã, mas ela não tinha nascido ainda. Aí eu reinava sozinho na família Pelizari. Ela não tinha nascido, mas tipo, ela também te apoiava, ela assistia as suas coisas quando você... Super, a Manuzinha, ela assiste tudo, ela vai em todas as peças. Também ela fez teatro, inclusive, também. Sério? No mesmo lugar que eu fiz, ela se formou atriz, não seguiu, mas fez balé, minha irmã é uma... Olha, você inspirou ela.
É bonito, né? Nossa, É, lindo. linda a Manuzinha também. Que legal. Ai, adorei essa foto. Bonita, né? Linda, linda demais. Agora bora pro próximo registro. Ah. Que é esse, hein? E aí? Olha o galã. O galã está quase pronto. É uma campanha que eu fiz quando eu tinha 4 anos, acho que da L'Oréal. Da L'Oréal. E eu adoro, porque minha mãe guardou esse recorte de revista, enfim, mostrando as facetas. E o mais engraçado é que eu lembro desse dia, porque eu acho que foi a primeira campanha que eu fiz. Você lembra? Lembro desse dia, eu lembro da minha mãe falando, olha, você foi contratado para fazer uma campanha, a gente tem que ir lá, não pode chorar, e se der tudo certo eu te dou um chocolate depois. E você ficou nervoso? Eu acho que foi mais divertido, assim, acho que não deu um nervosismo na hora. Eu lembro que eu cheguei lá, tinham outras crianças, que foi super divertido. E eu adoro, tem um termo aqui, que é muito anos 80. Ó, o galã está quase pronto, mas o cabelo sem corte não combina com o seu visual transado. Visual transado é o visual descolado, e é um termo muito dos anos 80. Que legal! É. Olha só, Bacana. gente. Você sabe que ano que foi essa revista? Isso eu acho que é 1989. Eu sou de 85, tinha uns 4 anos aí, 1989. 89, que legal. Cara de diabinho, olha era aquela... Você, né, os dois. Os dois, Ali eles estão falando de um penteado que não tinha, o cabelo solto. Que cara de que aprontou o dia inteiro, não tá? O de cima ali. Com toda certeza, esse olhar... Parece, não, por isso que eu te perguntei, porque parece pessoas completamente diferentes. Até pelo olhar mesmo. E aí acho que é com o produto da L'Oréal, né? Com gel, que eles estão divulgando, com o cabelo mais arrumadinho, assim. Mas é muito maluco, assim, Clarinha, ver uma foto da gente muito antiga e você saber que essa pessoa sou eu há muito tempo atrás, assim. É doido, né? É uma sensação muito doida. Muito doida. E aí, quando você vai olhando nos detalhes, você começa a perceber, assim, características que existem nesse Dudu pequenininho em mim, que é a cor do olho, o formato do nariz, o tamanho da testa. É muito bonito se ver, assim, é um resgate comovente. É lindo. Eu também sinto isso quando eu vejo as coisas... Fotos suas antigas, deve ser muito bonito. Sim, é muito legal. Nossa, eu adorei essa... Tem mais algum registro, alguma foto? Não? Tá, então agora a gente vai pra um momento, pra um quadro. Também te convido, caso você... Eu topo. Tá bom. Eu que dou. bom, que bom. Que é um momento mais... que a gente se aprofunda mais. Que é um momento mais sensível. Vou tomar uma água. Pode ficar à vontade. Mas não é nada polêmico, ao contrário, é mais nostálgico ainda. Tá. Que é pra gente fechar com chave de ouro o Só Pode Tinha, o episódio de hoje. Que é o seguinte, o quadro Caiu a Ficha. Tem esse termo, realmente existiu o Caiu a Ficha. Tem, né, o termo, né? Até hoje existe. Do orelhão. Do orelhão, exatamente, que a gente ia conversar. Que eu não sei se vocês sabem, gente, existia umas fichas de orelhão, que é o telefones públicos. Você sabe bem como funciona. Sim, eu não tinha visto aí. Olha a gente só. começou a falar, eu não tinha visto. Muito esse legal. é o intuito de deixar escondidinha pra esse momento. Só que era num tamanho reduzido, né? Era bem menorzinho. Só que realmente existia, você colocava nos telefones públicos, que são os orelhões, não existem mais. Às vezes você acha uns perdidos em São Paulo. Você já viu algum? Não vi até agora, não. Mas, igual eu falei, eu ainda peguei, mas ainda não era de ficha, né? Era de cartão. Acho que de ficha não existe mais. De ficha não existe mais. Por exemplo, às vezes em extremas periferia tem bastante, extrema zona leste, zona norte, você acha... mas ainda funciona? Acho que não. Eu lembro que para ligar a cobrar, sabia que dava para ligar a cobrar? Não. Se você não tinha ficha, você podia, enfim, em vez de você colocar 011 e o número da pessoa com a ficha, você colocava 9011 e aí quem pagava a ligação era a pessoa. E aí fazia assim, chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Oi mãe, tô sem ficha aqui, eu tô te ligando porque eu tô no orelhão. Exatamente. Você não sabia disso? Não. Chamada a cobrar. Eu sabia que só podia com ficha, você tinha que colocar, aí você discava o número, aí quando a pessoa ligasse, a ficha caísse, caso ela não ligasse, ela voltasse, não era? Isso, assim? Se você tinha dinheiro pra comprar ficha. Se você não tinha, você ligava a cobrar pra pessoa, e a pessoa que pagava a ligação. Nossa, que legal. Olha, mais um conhecimento eu não sabia. Bom, e agora, eu queria saber de você agora. Supondo
que se você, por exemplo, pegasse essa ficha, tá aqui a ficha pra você. Pego? Pode pegar. Tá. E se você pudesse, se você tivesse direito a uma ligação pro Dudu Pelizari, uau. quando eu era adolescente, quando eu era teen, o que você falaria pra ele? Você daria alguma dica, algum aviso, recomendação? Sinta-se à vontade, a ligação é sua, você pode ter o tempo que você quiser. Nossa, Clarinha. Eu acho que eu diria pro Dudu do passado pra ele não se cobrar tanto. Pra ele confiar no tempo das coisas, que as coisas acontecem no devido tempo. Então, pra ansiedade dele ser um pouco controlada, que ele vai realizar o sonho dele de ser ator. Que ele vai realizar o sonho dele de ser artista. Que ele vai ver a vida dele fazendo a coisa que ele mais ama, que é atuar. Ele vai ter um filho lindo. E para ele aproveitar os pequenos momentos da vida, porque às vezes a gente vive um momento sem saber que aquele vai ser o último com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Então, para aproveitar cada segundo da infância dele, para ele não ter pressa de sair da escola, porque é uma das fases que ele mais vai sentir falta. E para ele nunca tirar a carteira de motorista, porque a multa é caríssima e ele vai tomar muitas multas ao longo da vida. Ótima dica. Daqui a alguns anos vão criar um aplicativo chamado Uber, que ele vai poder parar de usar metrô e ônibus. Se tivesse uma máquina do tempo, esse só seria seu primeiro aviso. Seria o primeiro aviso. Não tira a Vai carteira ter de motorista. Um aplicativo Uber não tira a carteira de motorista. Um final, é só isso que eu vim aqui dizer pra você. E pra ele aproveitar o pai e a mãe dele muito, porque eles vão envelhecer e um dia ele vai perder esses pais. Pra ele aproveitar muito, que são os maiores amores da vida dele. E pra ele não ficar com vergonha de falar com a Cássia. A Cássia é ótima, ela é super legal, a Cássia. Conversa com ela, vocês Por vão ser favor, amigos. Fale com ela, não se trave na hora. Clarinha, você me pegou de surpresa aqui, cara. Quase me embarguei aqui. Imagina, muitos convidados, aliás, é uma ótima dica, também é lindo se dizer, até pra mim, pro público jovem que estiver assistindo também, são dicas, são recomendações, né, que a gente tá vivendo agora essa fase teen, né, eu, por exemplo. Então, eu vou levar, eu sempre, todo esse momento que todo convidado tem, eu sempre levo como, né, crítica construtiva pra mim. O que eu posso, né, melhorar com essa dica que o convidado tá falando. Isso também é muito importante pra mim também e pros teens. Tem uma pesquisa que Harvard fez descobrindo qual era o verdadeiro espírito da felicidade na vida de alguém. Então, eles pegaram 100 pessoas recém-nascidas e acompanharam essas pessoas até os 70, 80 anos de vida. Nossa. Então, não sei se a cada 1, 2 ou 5 anos ou 10 anos, eles iam entrevistar essas pessoas. O pesquisador que criou essa pesquisa morreu, outra pessoa assumiu, mas eles acompanharam, acho que 100 pessoas até os 70, 80 anos. Sim. Dessas 100 pessoas, 40 morreram, Sim. mas 60 ficaram vivas. E a grande maioria delas disse que o verdadeiro espírito da felicidade ao longo da vida são as relações que elas preservam. Não é o que elas conquistam profissionalmente, não é o que elas conquistam materialmente, mas são as relações que elas preservam ao longo da vida. Saber que você teve longas amizades, que você se manteve perto dos seus familiares que você ama. Então eu diria isso também pro Dudu da infância que não leu essa pesquisa. Permaneça perto dos seus amigos, da sua família. E cuide dos seus laços afetivos. De pessoas que você ama, né? Que você confia. São as melhores pessoas. Tem que ser cuidadas. É isso aí. Nossa, ótima dica. Muito obrigada, Dudu. Acabou já? Acabou. Não, eu quero mais meia hora com a Clarinha, porque quem vai perguntar agora sou eu. Vamos lá. Ai, meu Deus. Bom, muito obrigada. Foi um bate-papo maravilhoso, uma retrospectiva maravilhosa. Espero que você tenha gostado. E se quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. É o primeiro episódio em São Paulo, esse? Eu desejo boa sorte, Clara. Você é uma graça, uma artista linda, com uma família maravilhosa.
Eu desejo todo o sucesso do mundo, não só no seu podcast, mas na sua arte, na sua atriz. Obrigada. Que você tenha uma longa jornada e que a gente se encontre muito nessa Com vida ainda. certeza. Que eu seja seu avô em alguma novela daqui a uns anos. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Beijo. viu, Dudu? Eu Espero que adorei. vocês tenham gostado do episódio de hoje, gente. Ah, e não se esqueçam, gente, já siga o Só Pode Teen em todas as redes sociais, @Só Pode Teen, exatamente como tá escrito ali, tá bom? Então, fiquem atentos aos novos episódios que vai sair logo aí aqui em São Paulo. Vai ser demais, gente. Tô muito animada. Um beijo! Beijo! Yes!